Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós em mais um episódio do Óbvio Cast, do quadro Convidado Nada Óbvio. Se você clicou aqui, você sabe que eu já estou com uma pessoa chamada João Gomes. Mas quem é João Gomes? João Gomes é uma pessoa que eu conheço há mais ou menos uns 30 anos, 32 anos, que foi mais ou menos na época que eu me converti. E hoje estou com 54 anos de idade, então você imagina que esse rapaz aqui também não é tão novinho assim, mas ele era mais novinho do que eu. E desde a época que nós nos convertemos, a gente teve muitas experiências com Deus juntos, a vida nos afastou, caminhos distintos, cada um seguindo por caminhos diferentes, e eu sempre acompanhando esse camarada por mídias sociais, e eu fui percebendo que esse cara tinha muito contato com uma área que eu não conheço nada, que são os encarcerados, os aprisionados, as pessoas que estão dentro de presídios principalmente. E eu falei, cara, a gente precisa convidar esse camarada para conversar com a gente. E hoje, comecinho do nosso mês de... Nós estamos gravando agora no final de abril, mas comecinho de maio, que você vai ver esse podcast aqui, está aqui com a gente João Gomes. Fala aí, João Gomes. É isso aí, depois dessa apresentação toda eu fico até encabulado, né? Mas sou eu, João Gomes, diretamente de 5 penitenciárias da Grande São Paulo, e espero poder colaborar e contribuir com esse podcast e rever o Rony, que é uma pessoa maravilhosa, sempre foi um homem de muito bom testemunho. Para mim está sendo muito bacana. Eu acho que para todo mundo ficar na mesma página que a gente aqui, o objetivo da nossa conversa é o desafio e a urgência da pregação do evangelho nos presídios. E a intenção aqui é contextualizar um pouco o pessoal sobre o cenário carcerário no Brasil, né? Eu me lembro que em 2008, se não me engano, quando saiu Tropa de Elite, o 1, acho que foi 2008. Falava-se sobre o número de pessoas que no sistema prisional brasileiro que nós teríamos nos próximos anos. Nós já estamos falando já de 2008 para 2025, já passou bastante tempo, então eu imagino que parte daquilo que eles falaram naquilo lá já deve estar acontecendo. Ou seja, o sistema prisional brasileiro deve estar insuflado, deve ter muitas pessoas. E aí tem formas de ver isso. Tem as formas de questões sociais, né, que a gente só vê do ponto de vista de tirar essa pessoa da sociedade, e tem o sistema de vista que é o teológico, de que cada uma daquelas pessoas tem uma alma e necessariamente precisa ser assistido por Cristo através da sua igreja. Então, eu acho que a ideia é tentar trazer você aqui para tentar fazer com que as pessoas conectem a tua realidade de vida ministerial, com essa realidade que a gente tem hoje, para que as pessoas que estão nos assistindo possam perceber o que, que elas podem fazer. Porque eu entendo que nós não fazemos tanto quanto podemos, mas eu entendo que parte de não fazermos, e aí eu estou falando nós como igreja, é por não entender como funciona esse sistema, e por sistema eu estou falando desse sistema também, o grande sistema do Brasil, até do ponto de vista não legal, não instituído, mas o que existe e como é que eu posso interagir com tudo isso daí, sendo um agente de transformação nessa sociedade. Quando é que você descobriu que esse era um chamado pessoal, um chamado ministerial para você, João? O trabalho carcerário, né, do X que liberta, X é a cela onde o bandido fica. Na gíria chama-se X. É, Então, o X que liberta é a cela da igreja. E as penitenciárias, na sua grande maioria, têm a cela da igreja, né, que é onde ficam os presos que se convertem a Cristo ou que chega da rua desviado e lá dentro se reconcilia com Jesus, né? E você falou sobre a demanda de presos, né, de pessoas que estão encarceradas hoje, realmente é absurda. Eu não tenho gráficos, mas para você ter ideia, dentro de uma cela que deveria ter 25 presos, tem 50, 60, dependendo até da situação, às vezes até mais. Eles dormem de dois em dois, e já teve casos, tem casos, na verdade, de dormirem três numa cama só. Na gíria, fala de valete e no facão. Eu vou explicar como é que o indivíduo dorme no valete, de valete e no facão. De valete porque é um para os pés do outro, né? De valete.
cabeça de um no pé do outro. E no facão, porque eles têm que dormir de lado, reto, sem movimentar. Como a gíria, né? No facão tem que estar reto. Então você imagina três pessoas. Na gíria também a cama chama-se burra ou jega. Em cima da jega, de valete e no facão, três. Então não pode movimentar a cintura, porque se encostar a cintura no outro, não é? O outro pode se irritar e levar o indivíduo, como diz no popular, para as ideias. Ou seja, né, vai para o debate, por que que você estava se mexendo muito, aquela coisa toda. Então, toda essa organização existe dentro da cadeia e tantas outras coisas que a gente vai poder abordar. Mas a questão ministerial, chamado, o que me despertou isso, não tem como eu não lembrar disso. Em 1995 eu me converti numa igreja bem pequenininha, bem simplesinha, de periferia, e eu tive algumas pessoas que me incentivaram isso, que era gente de muita oração. Aquela turma gostava de orar muito, então eu me converti num lugar pequeno, simples, humilde, ah, fraco aos olhos do mundo, sem títulos, sem rótulos, sem nada disso, de jovens que gostavam de orar. Eles gostavam de orar, né? Era um culto com 40, 50 pessoas, de pessoas que gostavam muito de orar. E aí tinha um presbítero chamado Rony, que eu me lembro que uma vez ele pregou nessa igreja e as pessoas choravam. As pessoas choravam do nada, as pessoas choravam e eu perguntava, eu era muito moleque, eu perguntava, por que que você está chorando? E elas falavam, não sei, eu não sei por que que eu estou chorando. Que eu lembro que esse presbítero Rony ministrava de uma forma muito interessante, né? E eu ia para a casa do Valdo aprender a Bíblia, então eu tinha que parar. Parei de fumar maconha, parei de andar com os meninos do bairro que tinha talento para o crime, e eu ia para a casa do Valdo para ele me ensinar a Bíblia. Então, e tinha todo aquele movimento de subir no Monte Porá. Então, num desses dias, inspirado por essa turma que tinha essa vocação, esse chamado mesmo de oração, de Bíblia, eu ouvi Deus falando comigo. Em cima de um monte, num lugar que era o João 23, você deve lembrar desse monte Agora, São educandário, João Paulo. 23. E eu me lembro que estava chovendo muito e eu coloquei a minha cara na lama, no chão, no meio da lama, e eu ouvi Deus falando comigo: você não vai ser engenheiro, você não vai ser advogado, você não vai ser polícia militar, bombeiro, você não vai ser motorista de ônibus, você será um pregador da minha palavra. Você vai viver disso e para isso. Eu vi nitidamente Deus falando. Na hora eu comecei a chorar, não sabia que era Deus, achava que era algo do meu coração. Mas, como todo chamado, né, de fato aquilo começou a continuar ardendo muito na minha alma. Então, o meu chamado começou ali, no meio de vocês. Vocês gostavam de orar muito, cara. Vocês oravam demais. E vocês eram muito Bíblia e oração. E eu acho que avivamento pessoal ou coletivo, seja lá como se der, começa com isso. Não são os títulos, não são os seminários, mas são pessoas orando em busca de um mesmo objetivo, no qual o objetivo de Deus quer salvar pessoas. Ali foi seu chamado pastoral, a sua vocação, quando Deus te vocacionou para trabalhar para Ele. Eu não sabia como que eu iria trabalhar, eu só sabia que eu queria aquilo que vocês tinham. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 19. 19 anos de idade. Eu queria aquilo que vocês tinham, eu queria ser igual a vocês, cara. Eu via vocês e eu falava, eu quero ser igual a eles. Eu lembro que você tinha um Corsinha, e seu Corsa vivia cheio de remédio, que você trabalhava com aquele carro e você ia para a igreja. Então, assim, era uma rotina louca de vocês. Eu me converti no lugar certo. Eu queria aquilo, eu queria ser igual a vocês, eu via vocês pregando. E eu lembro que me vinha um sentimento na alma que dizia assim: você nunca vai conseguir ser igual a eles. Eu tinha muita baixa autoestima, né? Até pela vida ruim que eu tive, né? De ter que fugir do pai com a mãe, né? A gente era da Zona Leste, tivemos que fugir de casa porque o pai era agressivo. E droga, prostituição, assalto, roubo, essas coisas todas que eu participei.
E com 19 anos eu conheci um evangelho que é simples, num contexto não teológico de, de seminários, de calvinismo, arminianismo, essas coisas. A gente não discutia isso, a gente queria orar e ser usado por Deus, lembra disso, né? A gente não, vocês, né? Queria, todo mundo só falava disso. Os livros que a turma me recomendava eram Heróis da Fé, Os Caçadores de Deus, O Vinho Novo é Melhor, Bom Dia Espírito Santo. Vocês liam isso e vocês me impregnaram disso. E se não fosse esse momento com vocês, hoje eu não Deus teria que me levar para um lugar desse. Se não fosse ali, teria que ser um lugar parecido com aquele. E ali, eu não sabia como nem de que jeito. Eu só sabia que eu queria aquilo para mim. Que gostoso, que gostoso. Bom, muito, muito bom saber como Deus age, né? Porque a gente hoje, aqui, principalmente no podcast, a gente tem vários tipos de audiência diferentes. Tem pessoas que são de igrejas reformadas, de igrejas tradicionais, e pessoas que são de igrejas carismáticas, porém não são pentecostais na essência, com toda a profundidade. Outros já são mais pentecostais mesmo, conforme aquele pessoal já fala, mais o raiz mesmo. Mas o que é interessante é assim, em todos os lugares, a manifestação de Deus é sempre igual. Pessoas que se dispõem a buscar a Deus constante, disciplinarmente, com o coração realmente entregue ao Senhor, eles são tanto usados por Deus, no sentido de levar salvação a outras pessoas, como também servem como referência para outras pessoas. Que, de certa forma, o que você falou é um pouquinho daquilo que Paulo falou, né, para as pessoas. Olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tentou buscar em Cristo o referencial, seguiu esse referencial e pôde dizer, olha, do mesmo jeito como eu estou tentando fazer, façam vocês também. E hoje, com certeza absoluta, já passado muitos anos, você que foi moldado por essas pessoas, hoje molda outras pessoas. Tem um monte de outras pessoas que olham em você exatamente com a mesma intenção de eu quero ser um dia igual este homem, eu quero ter a comunhão que esse homem tem, eu quero poder ter a intimidade com Deus que esse homem tem. Sim, que discipulado é influência, né? O melhor discipulado que existe é influência, é o resgate daquilo que você pode tirar de melhor, não do humano, mas do divino, né? De você querer se parecer com alguém que se parece com Cristo. Então, o discipulado é isso, é referência, é influência, é muito mais do que tecnicismo bíblico, mas você olhar para a pessoa e falar, eu quero isso, eu quero ser igual a ele, eu quero ouvir Deus igual. Imagina, eu via vocês profetizando, eu via vocês pregando, eu via vocês falando da Bíblia, aquilo me deixou num fanatismo no melhor sentido da palavra, não no fanatismo religioso, mórbido, de uma doutrina, mas da presença do próprio Espírito Santo. Vocês falavam muito disso, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei em línguas, eu sentia minha carne tremendo, então aquilo que vocês tinham, eu comecei a ter, e aquilo impulsionou minha vida. Eu não perdi isso nunca mais. E quando é que você percebeu que entre os ministérios que Deus estava colocando nas suas mãos, ministério junto de jovens, ministério pastoral, de cuidado com o rebanho, surgiu a ideia de olhar para aqueles que estão encarcerados? Com no máximo 30 dias que eu estava na igreja, eu já pegava folhetos e evangelizar. Quando a igreja era no Pirajussara, que era um salão grande, que eu me lembro que ficou pouco tempo naquele salão, eu pegava 200, 300 folhetos e entrava no Pirajussara, na favela, sozinho e ia entregar folhetos. Eu chegava, isso em 1995. Então, naquela época, o evangelho, o ser cristão, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Então, só que eu já quebrava alguns paradigmas. Eu entrava nos barracos e falava assim: e aí, meu truta? Jesus te ama. E as pessoas falavam assim: você é crente? Eu falava: eu sou. Por quê? Porque pode falar na gíria? Eu não sabia que não podia. Eu não tinha essa noção de que se podia, se não podia. Eu falava assim: olha, eu não sei, eu acho que pode, porque eu estou falando e eu sou crente. E eu dava meu testemunho para as pessoas. As pessoas falavam: você é um crente diferente. Então isso foi muito natural. Eu creio que pessoas, Rony, são pessoas em qualquer lugar, independente se ele tiver um doutorado ou se ele tiver preso porque
rouba celular, se ele for do Piauí, do sertão lá, analfabeto, se ele for morador de Alphaville, ser humano é ser humano. O ser humano tem as mesmas deficiências, as mesmas necessidades e não muda. O evangelho é um só e o ser humano é um só, desde Adão até hoje. Então eu não faço diferença entre o púlpito da minha igreja e o centro de detenção provisória de Itapecerica da Serra. Eu não faço essa diferenciação. Uhum. Então, se eu estiver pregando para um grupo de pastores ou advogados ou detentos, o evangelho é o mesmo. Eu sou capelão do Romão Gomes. Inclusive, amanhã eu tenho que estar lá no Romão Gomes. E eu sou capelão também do 25º Batalhão de Itapecerica, Então, o que que é o Romão Gomes? presídio militar. Explica melhor aí, É, porque assim, existe um presídio militar que é. todas as pessoas da capital, do estado, como é que é isso? Então, o Romão Gomes é um presídio que fica ali no Horto, região do Tucuruvi, na Zona Norte, Tá. que somente policiais militares que cometeram crime são presos ali, né? Desde coronel a soldado, Do estado de São do estado Paulo, de São Paulo. tá. De todo o Todo o estado de São estado de Paulo, São esse é Paulo. é o presídio. PM cometeu um crime e vai para o Romão Gomes. Ok, ok. E eu sou capelão lá também, então você vê, eu prego. Tem dia que eu. E capelão do 25º de Itapecerica, 25º, o que é também? batalhão de polícia militar. Tá, mas é que você já está levando a história para dentro do presídio. Eu quero saber quando é que você falou, depois de 30 dias, você de convertido, você já distribuía folheto e já conversava com as pessoas porque você entendia que não existe peso e diferença Não de uma para existe pessoa. desde aquela época. Mas quando é que você percebeu que você tinha o ambiente de um presídio que você poderia visitar? Quando é que você foi o teu primeiro contato com o presídio? 2012. Mas antes de ter contato com penitenciárias, eu tinha contato com centros de recuperação. Tá. O que é o centro de recuperação? Seria a antiga FEBEM, é isso? Não, centros de recuperação são clínicas para droga dependência. Ok. E lá dentro dessas clínicas para droga dependentes, Uhum. tem muita gente que ficou preso, tem gente que rouba, tem gente que. Tem moças que se prostituem para usar droga. Então a diferença entre uma clínica de recuperação e uma cadeia é que no centro de recuperação ele pode fugir a hora que ele quiser, se é a hora que ele quiser, mas são pessoas destruídas que cometem crimes, até gente fugitiva da cadeia, a gente encontra dentro de clínicas de recuperação. Então esse ambiente hostil, periférico, sempre fez parte da minha vida. Então eu cresci no meio disso, né? Agora em 2012 foi a primeira vez que eu entrei dentro de um CDP. Em 2012. Então, foi uma evolução. Vamos lá. Até para todo mundo ficar conectado com a Gradativo. sua ideia, com a sua história de vida. Você era uma pessoa que até os 19 anos de idade teve uma experiência, inclusive próxima com o mundo de crime, de drogas, com o pessoal do movimento, dentro de lugares periféricos, ok? Sim, eu acho que o jovem da periferia já É cresce assim, nisso, é né? assim. Já Então, cresce mas é que nisso, assim, né? nem todo mundo tem esse mesmo entendimento de que é assim que funciona, né? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas aqui, que a pessoa falou, eu fiquei surpresa em saber que em Campinas, São Paulo, a gente está gravando aqui em São Paulo, ela falou num bairro distante nosso aqui, tinha uma realidade tão diferente, que Campinas é quebrada de tantas Campinas diferentes. Então, assim, parece que existe um mundo que ele só existe para aquelas pessoas que vivem lá. Tem muita gente que não consegue conectar isso, que não sabe enxergar que existem necessidades. Então, o que para você parece ser uma coisa mega comum, você fala, o cara que vive na quebrada, que nasceu na quebrada, ele já sabe como é que é. Ok, para quem nasceu lá. Mas o que é viver na quebrada, né? Para uma pessoa que não vive na quebrada, que não conhece isso daí. É um lugar que você tem medo, ou é um lugar que você não tem medo, ou é um lugar que você tem medo, mas que você sabe que se você andar na maciota não vai acontecer nada contigo? Como é que era isso aí? Então, eu sou de São Miguel Paulista, da Zona Leste, né? Vim de lá da Zona Leste para Taboão da Serra, ainda garoto. Em Taboão da Serra, a gente pagava aluguel numa casa de 3 cômodos, era só eu e minha mãe, depois meu padrasto, depois só eu e minha mãe de novo. Então a gente cresce jogando bola na rua e a mãe tem que trabalhar fora e a gente vai para rua. Então minha rotina era essa, como a maioria dos jovens de periferia, né? Tá. E é claro que a gente dá de cara com a droga, a gente dá de cara com o criminoso. O seu amiguinho que cresceu com você na sala de aula lá da quinta série, quando você chega na oitava série, ele já está na FEBEM. Então esse ambiente, obviamente, acaba sendo pedagógico para que eu possa chegar dentro de um CDP e conhecer a realidade familiar, a realidade, até um termo um pouco
ontológica, né, existencial do indivíduo, né, o que tem na cabeça do cara, como que ele enxerga a vida. Então, isso colaborou bastante, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que para você entrar nesse meio, você não precisa falar na gíria e nem conhecer o funcionamento do Sim, primeiro comando da capital. sim, Você precisa conhecer Jesus, cara. sim. É o interesse pela alma que está lá dentro. Sim, porque, como eu disse, tem dia que eu saio da penitenciária 2 de Franco da Rocha e vou direto para o batalhão de polícia militar. Então, você vê, eu estava pregando para pessoas de facção, né? Uhum. Em São Paulo só tem uma facção, que é a predominante, na verdade, o que outras facções em São Paulo é irrisório, não tem expressão nenhuma. E depois eu saio de um lugar e vou para o outro, e nesse outro lugar tem sargentos, tem tenentes, tem cabos. Uhum. E o que eu prego é a mesma mensagem: é o arrependimento, é a Uhum. salvação, é família, é perdão, essas Uhum. coisas todas. Então, Mas é que você, especificamente, diferente da maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui, é minha impressão, tá? Você foi forjado por Deus, cunhado por Deus, para poder estar fazendo o que está fazendo e estar conversando aqui conosco. O Senhor, eu tenho uma expressão que eu ouvi há um tempo atrás que eu acho muito interessante: o Senhor não desperdiça nada. Mesmo na época da nossa distância de Deus, mesmo nos nossos erros, quando nós nos aproximamos do Senhor, as nossas dores, os nossos sofrimentos não são desperdiçados por Deus. Ele usa as nossas experiências, mesmo negativas, claro. para poder glorificar o nome dele na pregação do Evangelho. Então você é uma das pessoas que foi forjado por Deus nos erros e agora tem sido transformado, agora desde de 2000, de 1993, 96 que você falou, 95 que eu me converti. 95, né, que você se converteu, você tem sido formado para poder alcançar vidas. É. Então, assim, eu sei que não é necessário para uma pessoa, aliás, não é, a gente já pode falar, isso não é Não. necessário, porque desde que ela tenha uma instrução de uma pessoa como você, a como chegar nesses lugares, a estar debaixo de uma autoridade para poder respeitar como entrar em cada um desses lugares. Então, por exemplo, eu, apesar de não ter nenhuma dessas experiências, eu não teria nenhum problema de acompanhar você em qualquer lugar que Te você me levo. dissesse. Não teria nenhum problema, Vamos podemos ir sim. para conhecer, até por experiência, para poder Vamos. chegar e ter essa experiência de andar com você. Só que é aquela história que é assim, poxa, eu tô numa selva, entendo o que eu quero dizer, mas eu tô com uma pessoa que conhece a selva. Ele sabe quais são os animais, ele sabe quais são as armas, ele sabe quais são o que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer, é diferente. Então por isso que eu digo assim, você é um pelotão de elite dentro disso daí. Deus te forjou dessa forma. Por isso que eu estou fazendo questão de trazer a tua história remontando aqui, não querendo conectar com o fato de que qualquer pessoa e toda pessoa tem a obrigação, não só o chamado, mas de se preocupar com as almas que estão lá dentro. A gente vai chegar lá. Tá, mas vamos lá. E você? Viveu nessa experiência, 19 anos de idade se converteu, 30 dias depois começou já a distribuir folhetos, começou a ter experiências de pregar para casas de recuperação, é isso que você Uhum. falou? Casa de recuperação, que já foi mais um grau a mais, porque você já tinha pessoas que já tinham sido presas e tudo mais. Em 2012, você foi a sua primeira experiência em presídios. Pastoreando igreja também, não se Você já esqueça era disso. pastor, você já era pastor. Já que eu fui levantado a pastorado na Igreja Quadrangular em 2001. Então, de 2001 a 2012, você já tinha 11, 12 anos já de pastoreado. Já. Beleza, pastorado. E aí, em 2012, como é que você chegou aí para o presídio? Quem te chamou? O que te levou aí para um presídio? Não tive curso de ninguém, não tive incentivo de ninguém. Pelo contrário, simplesmente me bateu é Deus, né? A ideia, e aí eu falei, eu quero entrar na cadeia. Já entro em centro de recuperação, já subo viela desse escadão, já prego, então eu preciso fazer algo mais. E aí na nossa igreja tinha um rapaz que era polícia civil, irmão José Eurípides, e falecido irmão José Eurípides, ele era policial civil. E eu perguntei para ele, ele falou, pastor, eu tenho como te ajudar. Ele me levou na Secretaria de Administração Penitenciária, pessoalmente, me mostrou todos os caminhos, eu fiz a documentação e consegui a minha credencial. E aí entrei no CDP de Itapecerica, sem nunca ter entrado na cadeia, mas entrei, preguei,
E foi uma experiência maravilhosa, porque, como eu disse, né, as pessoas são pessoas em qualquer lugar. E ali tem um agravante, né? O sofrimento. Então, o sofrimento é pedagógico. Então, independente da classe social do indivíduo, ele está preso, ele está ausente da sua família, ele não tem advogado, o sistema carcerário é terrivelmente ruim em todos os sentidos, insalubre, e a mãe dele vai visitar ele, mas o lugar é ruim, então ela sofre com aquilo. Uhum. Então ali é fácil, né? Ali acaba se tornando fácil o acesso à alma desses homens e dessas mulheres, que eu também faço penitenciária feminina, devido ao sofrimento, né? Tem uma filósofa francesa chamada Simone Weil, que ela fala sobre o sofrimento, e ela diz o seguinte, que o sofrimento é uma larga e pavimentada avenida que me conduz de volta aos pés de Jesus Cristo. E eu sempre tive essa frase comigo, né, no meu ministério pastoral. Jesus disse em Marcos capítulo 10, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e essa agulha não é um buraco na muralha, né, no termo, no grego, é agulha mesmo, instrumento de mão, do que um rico adentrar o reino dos céus. Então, e por quê? Por causa do sofrimento, né? Então, o indivíduo, independente de sua classe social, quando ele está numa situação ruim, a primeira coisa que ele faz é orar. E aí a gente entra, né? E como foi a experiência de ir pela primeira vez? Você sentiu medo? Não senti. Pelo contrário, eu senti ansiedade de chegar logo. E essa ansiedade de chegar logo, isso ainda me consome desde hoje. Então eu gosto de. Esses dias eu fui para CDP de São Bernardo do Campo, inclusive convidado pelo diretor do CDP, que ele pediu para que eu faça a minha carteirinha para poder visitar lá. O doutor Guilherme, gente muito boa. E, e eu fui e tive um primeiro contato. Então eu entrava nos raios do CDP de São Bernardo e ninguém me conhecia. Ninguém nunca me viu. Então eu me sinto bem quando eu chego num lugar onde ninguém nem sabe quem eu sou. Uhum. Então as pessoas olham para mim com aquela cara, tipo, quem é esse cara, né? Quando eu chego em CDP de Pinheiros, Franco da Rocha, Itapecerica, é, todo mundo já me conhece. Uhum. Mas quando eu chego num lugar onde ninguém me conhece, para mim é melhor. Porque você chega aquele elemento surpresa, ninguém dá nada para você. Quem Uhum. é esse aí? Mais um pastor, né? Uhum. Só que aí o dom e a vocação falam mais alto, né? Uhum. Isso é interessante. Olha o que você acabou de falar agora. Você falou o dom e a vocação. É, eu posso fazer a mesma coisa que você. Mas quando existe uma vocação, quando essa vocação ela foi comissionada especial por você, isso faz total diferença. Isso não significa que nós não devamos fazer. Todos nós devemos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu posso fazer alguma coisa, que eu sei que existe uma necessidade, que não está sendo assistida e deixo de fazer, eu estou em erro, estou em pecado. No entanto, existem pessoas que são comissionadas, vocacionadas para diversas coisas. Por exemplo, eu estou sendo vocacionado por Deus para trabalhar na parte educacional de crianças a partir de 11 anos de idade em escolas públicas. Para algumas pessoas, esse é um ambiente que as pessoas querem distância, mas eu tenho sentido que isso eu preciso fazer. Isso é um vocacionamento. Assim como se de repente eu for tentar pegar a sua vocação para tentar trabalhar com esse perfil de pessoas, talvez não faça sentido para mim. E quem está assistindo a gente também tem essas coisas. Existem chamados diferentes e a gente respeita isso. A gente sabe que existe a multiforme graça de Deus de trabalhar também com o cristão para com outras pessoas. Mas eu acho que é legal a gente falar com pessoas que sentem essa necessidade. Que o que é legal eu tenho trazido pessoas aqui falando sobre, por exemplo, o campo missionário junto a nações indígenas. Quando a gente fala, parece que não tem ninguém, mas sempre encontra eco do coração de alguém. Quando você fala sobre, por exemplo, deixar o Brasil, o conforto do Brasil e ir para a África, países que são hoje totalmente expostos à perseguição. Tem pessoas que ardem por isso daí. Isso é vocacionamento, isso não tenha dúvida. Você concorda comigo ou não? Eu penso que sim, claro, porque na verdade essa bondade toda que a gente tem não vem de nós, né? É dom de Deus, É né? dom de Deus, é dom mesmo, porque Paulo diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então eu nunca fui tão bonzinho assim, de repente. Uhum. Por que eu virei agora? Virei a Madre Teresa de Calcutá, da noite para o dia, agora sou bom. Não é Deus, é o chamado, é a vocação. Sim. Agora, por outro lado, o que eu vejo hoje é que muitos pastores usam essa questão vocacional como desculpa, como justificativa para não fazer nada.
Então tem gente que fala assim, o pastor João é um evangelista. Eu não sei, cara, o que eu sou. Eu não sei, não, o que eu sou. Se eu sou um evangelista, se eu sou um pastor, eu não sei o que eu sou. Eu não sei mesmo diante de Deus. Tem gente que fala assim, você é tal ministério. Eu não sei. Eu costumo dizer que eu sou servo. Eu sei lavar, passar e cozinhar. Onde você me colocar para fazer, eu vou fazer. Então, claro que a minha veia forte é evangelística. Uhum, Então, isso é óbvio, né? Porque, de fato, se me soltar num lugar desse aqui, eu tomo conta. uhum, A minha oração diante de Deus sempre foi, que também foi algo que eu aprendi com Deus. uhum, Rapidinho, você tem ideia. Falando de vocação, concordando contigo. Eu era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, no Valo Velho. Tinha 120, 100 pessoas na igreja. uhum, 100 membros na igreja tinha na época. E era um salão que cabia 200 pessoas. Eu estava em cima do altar orando 3 horas da manhã. As lágrimas, isso foi 2006, 2007. As lágrimas. E a minha oração era, Senhor, eu quero construir uma catedral para 7.000 pessoas aqui no Valo Velho. Com ar-condicionado, poltronas azuis. Eu quero que seja igual um cinema, assim, ó, a nave, o altar lá embaixo e chorando. As lágrimas. uhum. Eu quero. E aí comecei a lembrar a Deus do que ele disse. Está escrito, Jeremias capítulo 33. Clama a mim e responder-te-ei. Segunda de Crônicas 7,14. Marcos capítulo 9. Tudo é possível que crê. E Deus, está escrito, e está escrito. E as lágrimas chorando. Eu quero saber se o Senhor vai me ajudar. Então me responde. Aí fiquei quieto. E nada dele me responder. Eu falei, não, não aceito, o senhor é meu pai, eu sou teu filho, e eu nunca vi um justo desamparado, está escrito, e eu quero ouvir a tua voz, e as lágrimas descendo, porque Davi disse no Salmo 51, espírito aquebrantado e um coração contrito, e nada de Deus me responder. Aí eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou achar um urim e tumim aqui. Meu urim e meu tumim, uma bíblia. Aí pensei, deve ter uma bíblia aqui, né? Vou abrir aquela bíblia, vou orar, vou colocar o dedo e o Senhor vai me falar comigo. Sou contigo, aquela coisa toda, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu tava esperando uma resposta assim. Até porque eu tava às lágrimas. Não é possível que Deus vai me responder. E eu não achei nenhuma Bíblia. Aí, procurando muito, achei o meu Urim e Tumim, um livro de cifras da banda da igreja, do grupo de louvor, com músicas cifradas. E aí eu, às lágrimas, levantei e falei: Deus, está aqui. Fale comigo. Não custa nada. O Senhor é bom. O imbecil sou eu. Sabe aquela oração mesmo, de secreto? Eu estava no secreto ali, com porta fechada e tudo. Aí eu fechei os olhos e abri meu urim e tumim, coloquei o dedo. Senhor, não se esqueça, catedral, 7.000 pessoas, poltronas azuis, 7.000 poltronas azuis, ar-condicionado, telão, altar, estacionamento. Aí abri. Minha igreja não tem luxo, não tem ouro e nem riqueza. Mas quando entro dentro dela, vejo então como ela é bela, vejo que Jesus habita ali. Sinto então felicidade, muito amor e amizade, nela a alegria não tem fim. Minha igreja é pequena, poucos bancos, o seu chão é só de terra, poucos bancos para sentar, mas quando entro dentro dela, ali a Bíblia está. Aí fechei. Chão de terra, poucos bancos. É isso que o Senhor tem para minha vida. Até quando, Jesus? É isso que o Senhor tem. Eu queria ser um apóstolo, cara. Eu ia fazer na Quadrangular, é um ministério muito grande, então eu era convidado às vezes para fazer coisas, né? Então eu fui convidado na época das políticas para falar na rádio de uma grande igreja, né? Uma grande denominação, Uhum. que tem um grande apóstolo. Eles tinham rádio, né? Ali na Vila Mariana, tudo. E uma vez eu vi aquela pessoa, líder da igreja, entrar numa BMW blindada e depois entrou um carro atrás com segurança. Eu falei assim, puxa, que legal. Eu quero ser um apóstolo. Então Deus tirou isso do meu coração. Porque eu penso que o mestre, o evangelista, o pastor, o que quer pregar para pobre, para rico, ele não tem que visualizar estrutura, ele tem que visualizar pessoas. Eu não creio que Deus pode dar estruturas, dá, mas Deus só precisa de um homem para fazer um grande avivamento. Então você não tem que visualizar estruturas, você tem que visualizar pessoas. Aí Deus me ensinou uma coisa: não fica atrás disso. Não fica atrás de títulos, de fama humana, de
prédios grandes, que nem eu li naquele livro do Paul Yang-cho, na biografia dele, que ele queria construir a maior igreja do mundo, e a gente lia isso, a gente ficava, nossa. Ele conta que ele foi na igreja maior de Seul, que era uma igreja presbiteriana com uma trena na mão, não sei se os irmãos já leram isso, e ele ficou medindo, enquanto os irmãos da presbiteriana estavam tendo escola bíblica, ele estava medindo com uma trena, e aí Deus colocou no coração dele que ele tinha que fazer uma igreja maior do que aquela. Puxa, o cara é uma bênção, eu não sou 10% que foi aquele homem, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito. Deus, se eu estiver errado, o Senhor me perdoe. Mas pelo que Deus me ensinou até agora, você tem que ver pessoas. Você tem que olhar para o ser humano, amar o próximo como se ele fosse você mesmo, ser como Jesus é, andar como Jesus andou. E aí eu entendi esse princípio. Então eu não sei se eu sou evangelista, se eu sou mestre, se eu sou apóstolo, se eu sou profeta, se eu sou pastor, eu não sei. Eu só sei que eu quero pessoas, eu quero crianças, eu quero pobre, eu quero rico, eu quero pessoas, eu quero entrar de casa em casa, eu quero falar de Jesus. E dessa forma, Deus foi moldando esse ministério. Então, a penitenciária, o batalhão, a Fundação Casa, a antiga FEBEM, eu sou capelão também lá em Osasco. Todo dia eu estou num lugar desse. Dei aula de filosofia no estado, me formei em filosofia e fui dar aula. E o pior lugar, Rony, que eu encontrei na minha vida toda, e eu falo sem medo de errar, não foi nem o Haiti, que eu passei uma época lá como missionário. Foi a sala de aula da Escola Estadual Alexandrina Bassiti, no Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes. Foi o pior lugar de todos. Não porque as pessoas eram ruins. Não porque as pessoas eram más, porque os alunos jogavam bomba no corredor. Porque os alunos me paravam no corredor para me abraçar e para falar, por favor, vem dar aula para gente. Por favor, professor. Não, não vai lá não, professor, vem aqui. Vem dar aula pra gente. Tinha uma sala que era o primeiro I, que a coordenadora jogou no meu colo, falou: você vai ser o coordenador daquele primeiro I, porque ninguém aguenta, quer ser professor coordenador da sala, e já que eles gostam de você, então tá aqui, você vai ser o coordenador do primeiro I. Então, pessoas destruídas, jovens, sem mãe, sem pai, jovens, crianças que não têm dinheiro para comer ou para ter um sapato decente. Você percebe que aquilo tudo é devido a esse abandono social. E eu dentro daquela sala de aula do Alexandrina Bassiti, do Gertrude Zeder, onde eu dei aula, eu me sentia um inútil. Tinha dia que eu ia para casa, fechava os 4 vidros do carro e ia chorando e gritando: eu não volto mais aqui nunca mais. É pior do que a Cracolândia, cara. Porque você fica um ano inteiro dando aula para aquelas jovens do ensino médico, eu era professor de filosofia, e você pega afeto por eles, você conhece a vida deles, você vê a bagunça deles, eles se apaixonam por você, porque minha aula de filosofia, modéstia à parte, era maravilhosa, porque eu conseguia segurar a aula, todo mundo, segurar na aula, todo mundo sem fazer bagunça, mas a destruição era absurda. Então Deus me ensinou isso. Deseje, não estruturas, não títulos, não igrejas grandes, aquisição de coisas grandes, deseje pessoas. Ou seja, a minha oração sempre foi essa, depois que Deus me mudou. Onde eu pisar a planta dos meus pés, me dê. Só quero isso, Deus. Igual Josué. Se eu pôr a planta do meu pé, me dê. Me dê para ti. Para ti. Para a igreja. Eu quero salvar pessoas. Sim. Mas é interessante que o que você está falando, ele vem bem ao encontro do que eu tenho conversado muito com pessoas aqui, dizendo: você pode não saber se o seu chamado é para ser pastor, para ser evangelista, você não sabe. Mas uma coisa eu posso garantir a você: Deus te chamou para ser útil. E ser útil significa que você pode ser útil lavando o banheiro da igreja. Ser útil, você pode ser a pessoa que cuida das crianças da igreja. E eu não estou falando de cuidar das crianças para que elas não atrapalhem o culto, mas você pode ser aquele que ensina Bíblia para aquelas crianças. Você pode ser útil sendo a pessoa que faz a manobra do veículo lá fora, enquanto as pessoas estão chegando para o culto. E várias formas. Então, qualquer pessoa que costuma chegar para mim dizendo: eu não sei para o que eu fui chamado, eu digo: você foi chamado para servir, para ser útil. Sim. Então, esse é o pensamento que você teve, que fez com que a sua conversão acontecesse, e que depois, em 2008, você falou, 2007, você teve esse momento de oração que o Senhor colocou para você: seja útil, acima de todas as coisas. Que é o que converge a nossa vida no sentido de fazer o seguinte, que as pessoas percebam que, independente do que você seja, você precisa ser para Ele. Porque, assim, né,
quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos, façamos Pro para a glória Senhor. de Deus, né? Então, só que assim, tem algumas pessoas que elas acham que elas podem, a gente está fugindo um pouco aqui, mas a gente vai voltar. Elas podem advogar e, ao advogar, elas advogam bem e dessa forma elas glorificam o nome do Senhor. Eu acho que isso é uma das formas de glorificar o nome do Senhor, mas eu tenho que ser um advogado diferente, eu tenho que ser um médico diferente, eu tenho que ser. O que eu for, eu tenho que ser diferente. As pessoas precisam transbordar, ver o transbordar de Cristo através da minha vida em qualquer coisa que eu fizer. Né? É o que você falou agora sobre, por exemplo, lecionar em escolas públicas. Tem pessoas que falam muito hoje sobre a juventude, mas elas não percebem que a igreja abandonou o lado educacional. E nós temos hoje uma implantação de mentalidade que nós colhemos, nós estamos colhendo isso hoje em dia, que foi implantado 30 anos atrás. Mas ainda estamos permitindo que seja plantado e vamos colher daqui a um certo tempo. Ou a igreja volta para a educação, entra nas escolas, ou esquece. E assim, a igreja que eu frequento, por exemplo, é uma igreja que tem um bom nível sociocultural e também financeiro, e eu garanto a você que é uma minoria de pessoas que os filhos dizem, eu vou ser professor. Por quê? Porque o professor ele ganha mal, porque o professor ele não tem as mesmas possibilidades de carreira. O pensamento não é assim, eu posso moldar vidas, eu posso mudar vidas. O pensamento é, não, eu quero moldar e mudar vidas, mas com outros cargos, outros títulos. Então, isso é uma coisa que a igreja precisa rever. Eu, espero que vocês não se assustem com o que eu vou dizer aqui. Na filosofia, a gente tem bastante pedagogia, né? Uhum. E tem um pedagogo que eu gostei demais dele, chama-se Paulo Freire. Sei quem é. Que quando eu falo do Paulo Freire, o pessoal já olha para mim e fala: esse cara é comunista, esse é o pastor progressista. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto, cara. Então, o Paulo Freire, ele dizia o seguinte, que educar é politizar. Então, você não pode simplesmente ensinar a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, cateto, cosseno, hipotenusa. Você tem que ensinar o indivíduo a se posicionar dentro da sociedade num círculo de cultura onde o professor ensina e ele aprende com os seus alunos e todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo questiona. Então as minhas aulas sempre foram muito assim. Pra você ter ideia, você está falando de educação e eu estou falando de vocação dentro disso, que Uhum. de fato, quando você é chamado, você desempenha melhor, mas isso não pode servir de muleta para que você não vá, porque o grande chamado da igreja é Marcos capítulo 16, versículo 15. Esse é o grande chamado, é a grande comissão, e aí você, independente se você é mestre, profeta, evangelista, você tem que ganhar pessoas. Então eu colocava na lousa determinismo versus existencialismo. Primeiro, segundo e terceiro ano. Eu dei essa aula para os 3 anos. Determinismo versus existencialismo. Determinismo, eu coloquei lá Sigmund Freud, psicologia. O caráter e a personalidade do indivíduo é formado de acordo com a circunstancialidade da vida em que ele se desenvolve como homem, como indivíduo. Família, emprego, a sociedade, a escola, a rua que ele brinca, se teve carinho ou não. Então aquilo é um fator determinante para desenvolver o caráter dele. Isso é o determinismo. Existencialismo. A existência precede a essência. Você é aquilo que você escolhe. A existência precede aquilo que você é. Vem antes. Eu escolho se eu vou ser rico, pobre, bandido, bonito ou feio. Né? Hoje você tem estética aí para todo jeito. Né? Uhum. Jojo Todinho virou uma gata, né? E enfim, né? E aí eu contava a história. Contava uma história. Uma moça de 15 anos mora numa casa do Capão Redondo, de 2 cômodos, sem reboco, com telha de amianto, e o pai dela chega bêbado em casa, querendo tocar fogo em tudo, vomitando, e ela tem que limpar. Ela tem mais 3 crianças, ela tem 15 anos, ela é a filha mais velha, tem mais 3 irmãozinhos pequenininhos. A mãe tem depressão, trabalha diarista, então domingo eles comem ovo. Essa menina de 15 anos se corta. E quando a mãe dela chega, num sábado à noite, ela chega na mãe e fala assim: mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga, tá bom? E a mãe tem depressão, a mãe sofre, porque o marido é um
cavalo, bêbado. E a mãe fala, olha, você não me ajuda, é sempre assim. E, não, mãe, mas amanhã cedo eu prometo que eu tô aqui. A mãe, tá bom. Amanhã cedo eu quero... Ela tem 15 anos. Isso é uma realidade. Ela vai para 17 do Paraisópolis. A 17 do Paraisópolis é o maior fluxo de São Paulo, de pancadão. É papo de 5, 10 mil jovens no final de semana curtindo no meio da rua. Ela vai para 17. Ela coloca um short bem curtinho, uma mini blusa e ela vai para 17. E ela vai dançar ao som de uma música que diz assim: mas eu só quero mulher que toma bala e que chama as amigas para ficar na cachorrada. Mas eu só quero mulher que toma bala e que chama as amigas para ficar na cachorrada. Ela tem 15 anos. Quando dá 3 horas da manhã, um molequinho de seus 15, 16 anos também, com um aparelho verde nos dentes, ele chega nela e fala assim: e aí, mina? Nossa, João, você é da hora, hein? Se eu te pego, mano, é poucas ideias, você tá ligado? Ela vai. E aí ela se relaciona sexualmente com esse moleque dentro de um beco escuro em pé, sem preservativo e sem nada. É a vida dela. Ela não tem mais nada além daquilo. Para quem não conhece o paraíso, o deserto é céu. E ela volta para casa de manhã cedo, fedendo. E aí ela vai ajudar a mãe dela, vendo brigas terríveis dentro de casa, falta dinheiro, falta comida, falta pai, falta mãe. 30 dias depois ela descobre que ela está grávida, porque a menstruação dela atrasou e ela vai faz o teste e descobre que está grávida, ela conta para a mãe dela. E aí a mãe dela dá um esculacho nela bem grande, bate na cara dela, chama ela de nomes terríveis. E aí eu pergunto para a sala de aula: de quem é a culpa? A culpa é da menina que é sem vergonha, que não presta, existencialismo. Ou a culpa é dos pais, do ambiente que ela é criada, determinismo. Aí eu cruzo os braços e falo assim: e aí, molecada, de quem é a culpa, meu? Aí as meninas, todas quietas, porque aquilo ali é a realidade de várias delas, as meninas, uma se levanta e fala assim: a culpa é do ambiente que ela vive, professor. Porque é ruim você morar numa situação assim. Aí o moleque lá do fundo fala: que você tá louco, João? Se é minha irmã, é poucas ideias, você tá ligado? É madeira, se é minha irmã, que culpa é dela, que é sem vergonha, meu? Joga milho pra essa mina, aí é galinha. Os moleque. Que são perspectivas de vida diferentes. A moça que tá tendo aula comigo, ela passa por aquilo. O moleque é homem, eu pego mesmo, eu sou garanhão, não tô nem aí, cada um escolhe a sua vida. Então eu explicava sobre filosofia assim. Então você que crê que a culpa é da mãe e do pai, você é determinista. E você que crê que a culpa é da menina, você é existencialista. Eu segurava a sala de aula. E eu ensinava filosofia ensinando dessa forma. Eu caía do abstrato. Os professores de filosofia adoram falar de mito, razão. Mito, razão. O que é o mito? Mito é aquilo que a ciência não explica. Portanto, Deus é mito inferior. Não, eu ia para a prática, cara. A prática deles, inclusive, A prática deles. Então, essa aula que eu dava no ensino médio fazia com que as pessoas, quando acabava a sala de aula, jovens me cercavam. Professor, onde é a sua igreja? Professor, eu sei que o senhor é pastor. Onde que é a sua igreja? Onde que é a sua igreja? Eles não me deixavam embora. Isso é vocação. Agora, eu te pergunto, para fazer isso tem que ser um evangelista? Não pode ser um pastor? Um pastor não pode cuidar de pessoas? Um mestre não pode fazer isso? Um mestre não pode salvar pessoas? Então, voltando ao assunto da vocação, onde eu pisar a planta dos meus pés, me dê. Independente se eu for mestre, se eu sou pastor, se eu for evangelista, se eu for profeta, aonde o Senhor me colocar, me dê pessoas. Eu acho que esse é o princípio fundamental e essencial daquele cristianismo puro e simples, não acadêmico, porque você não vai ver nenhum acadêmico fazendo isso. Essa é uma pergunta que eu vou até fazer para você daqui a pouquinho, para saber qual é o ambiente cristão dentro desses presídios. Calma aí, segura aí, não fala para mim agora não. Deixa eu voltar novamente aqui para o teu ministério prisional específico agora. Me esclarece um pouquinho sobre o teu dia a dia da capelania e seu funcionamento, porque eu entendo que hoje você está como capelão de um presídio, ou de 2. 5. Ah, você é capelão desses 5 presídios?
Então, Nesses, né? nesses 5 presídios? Nesses 5, porque eu não sou o único capelão, né? Então como funciona isso? Me explica melhor. Vamos lá. Como funciona o seu trabalho nas prisões? Existe uma rotina? Como é que Tá. depende da demanda? Como é que funciona isso? Eu tenho um dia em cada penitenciária dessas que é meu. Um dia não, um horário em dias específicos. Então, segunda-feira de manhã eu estou dentro do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1, que hoje é uma cadeia de perfil diferente. Antigamente era uma cadeia para 157, 33, 121, são os artigos penais assaltante, traficante. Hoje o perfil mudou, hoje é para crimes sexuais. Tá. Então eu estou dentro dessa cadeia toda segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à noite, eu estou dentro da Fundação Casa de Osasco, que é menor delinquente. Na terça-feira de manhã, eu estou dentro do CDP de Itapecerica, Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, na terça-feira. Quarta-feira, eu estou no Centro de Detenção Provisória Feminina de Franco da Rocha, numa quarta-feira, e na outra quarta-feira, eu estou na Penitenciária 2 de Franco da Rocha. Então, eu alterno cada semana numa dessas cadeias, a feminina e a masculina. Na quinta-feira eu estou no 25º Batalhão de Polícia Militar de Itapecerica da Serra, pregando para tenente, coronel, sargento, aquela coisa toda. Na sexta-feira eu estou na Penitenciária de Parelheiros. Também é uma cadeia de perfil de criminoso. Primeiro comando da capital, aquela coisa toda. Sábado eu tento ficar em casa, né? Quando eu não arrumo uns cursos para fazer dia de sábado, eu estava fiz duas pós-graduações esses dias, são sábados inteiros. Uhum. E no domingo, igreja, O escola trabalho. bíblica. E você, na igreja que você congrega, você é o pastor que toma conta do rebanho ou existem outros pastores auxiliares que É te o ajudam? que se chama de pastor sênior, né? Aham, Seria isso aí. aham. Então eu sou capelão nessas A instituições. pergunta: como é que você fez para se transformar no capelão dessas instituições? Bom, primeiramente a vocação, né? Que a gente está falando sobre isso desde o começo. E segundo, credenciais que você vai atrás e tem que procurar, né? Por exemplo, na Secretaria de Administração Penitenciária, você tem que ter 5 anos de CNPJ, você tem que comprovar por material fotográfico CNPJ da do quê? igreja. A igreja tem que estar A constituída igreja por tem que ter mínimo 5 cinco anos de anos. CNPJ e você tem que comprovar que você já faz trabalhos sociais. Ok. E nós temos também trabalho social numa invasão no Jardim Horizonte Azul, Extrema em Boimirim. Fomos convidados pelo primeiro comando da capital Tá. para fazer cultos e servir café da manhã lá. Tá. Talvez alguém possa se escandalizar. Meu Deus, quer dizer que facção criminosa foi? A facção criminosa me convidou para fazer um trabalho de pregar o evangelho, de levar comida para as crianças, né? Então, eu sinto muito se alguém se escandalizar. Não se esqueçam que publicanos e pecadores também sentavam com Jesus e ele evangelizava a todos. João, eu nem me escandalizo com isso e não vou pedir para você confirmar ou para você refutar a minha tese, mas eu acho que o Brasil é uma narco-república. Quem manda no Brasil não é quem está constituído por voto. Quem manda no Brasil são outras pessoas. Mas para a gente continuar e eu continuar bem vivo e feliz, continuemos adiante aqui, porque esse é um pensamento meu, então para mim não faz sentido nenhum as pessoas ficarem ofendidas dizendo que você teve um convite por causa de uma facção. Isso. Até porque, assim, o rapaz está lá no crime, que ele entrou para a caminhada, como diz o popular, arremessaram o papel dele, ele entrou para o PCC. Ele tem mãe, ele tem pai. E no fundo, ele não quer ficar naquilo a vida inteira. Ninguém quer morrer, cara. Tem. O cara entra no crime, ele não entra no crime, eu tô a fim de me matar, vou virar criminoso. Ele tá por N razões, né? E aí você tem o determinismo, o existencialismo, que você pode apontar um dos dois. A culpa. Jesus, em João capítulo 9, diz: a culpa não é de ninguém, é para que se manifeste a glória de Deus. Então não é hora de você ficar achando culpados, é hora de você ir lá e manifestar a glória de Deus. Cospe no chão, faz lodinho e cura o indivíduo. E tira ele daquela cegueira maluca que ele tá. Então, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, independente de quem te chamou, como falou, para Sim. mim são portas abertas. Sim. E aquele indivíduo, ele quer sair. Sem deixar esse momento quente, porque a gente está falando, puxa, tem que acontecer, isso tem que acontecer mesmo, mas como é que uma pessoa que está assistindo agora a gente aqui, ela consegue entrar no sistema prisional? Se eu chegar lá, eu sou
O que eu preciso ser para bater na porta de uma cadeia e falar, eu quero trabalhar aqui? Eu dou o curso e não cobro nada. Mas então existem pessoas que dão cursos. Então, vamos lá. Existem muitos grupos por aí que dão aulas para que você se torne um capelão da Ordem da Capelania do Brasil, né? Ok. Mas esses caras, na maioria dos casos, grande parte mesmo, a maioria, não conhece a rotina dentro de uma cadeia. E aí, eu sou capelão do Hospital Pirajussara também. Toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu estou dentro do Hospital Pirajussara de leito em leito, que também tem uma burocracia que você tem que preencher documentos e não é fácil, é difícil. Tá, mas deixa eu só interagir contigo. Você está me dizendo, então, que a capelania, para essa finalidade específica aí, ela é totalmente diferente do que a capelania formal que as pessoas estão acostumadas aí? Tá, o que é capelania? Capelania é a assistência religiosa e social dentro de instituições onde há internação coletiva. Ok. Vamos lá, conceituei capelania. Tá bom. Né? Assistência religiosa e social para instituições de internação coletiva. O quartel, a cadeia, o orfanato, o asilo, o albergue, tudo isso é capelania. Ok. Eu sou um pastor, Ok. então eu não vou fazer capelania só para ficar levando marmita, docinho. Eu preciso pregar o evangelho. Uhum. Mas é o evangelho todo para o homem todo, que a gente aprende nas aulas de missão integral por aí, de teologia da libertação, latino-americana. Então é o evangelho todo para o homem todo, que o corpo, alma e espírito precisa estar bem cuidado. Só que eu sou pastor. E eu sou um pastor carismático. Ok. Né? Eu creio no dom do Espírito Santo, eu creio no céu, eu creio no inferno, eu creio em tudo isso. Eu sou fundamentalista, no sentido mais lindo da palavra. Então, eu preciso levar Jesus às pessoas. Uhum. Então, eu quero entrar no hospital, eu quero ver, de fato, Jesus curar. Eu tive aula na pós-graduação da filosofia, numa lato sensu de bioética, onde eu fiquei dentro do Hospital das Clínicas com o reitor da São Camilo, acho que ele era reitor da São Camilo, não sei se ainda é, Padre Anísio Baldessim. Uhum. Eu tive aula com esse padre no Hospital das Clínicas, então ele me ensinou muito sobre essa questão espiritual. Uhum. Mesmo salvar a pessoa toda, não só a alma, mas o corpo também, a sua simpatia, a sua empatia. Então, muitos desses cursos, como é que eu faço? A pergunta é essa, para entrar nesses lugares. Não é simplesmente você fazer um curso e eles cobram R$ 100 Uhum. e te dão uma carteirinha dizendo, agora você é um capelão. Pode ir. Não, não dá, não pode. Você não vai entrar dentro de um CDP com uma carteirinha de capelão, que você pode fazer no computador da tua casa e colocar lá. Capelão, Rony Moreira, João Gomes, capelão. Uhum. Você não entra. Tem uma questão burocrática. E além da questão burocrática também, tem o conhecimento do funcionamento do lugar onde você está. Tanto do hospital, como do quartel, como da cadeia. E o mais difícil de todos, obviamente, não é a cadeia, é o hospital. É sério? Com certeza. Por quê? Hospital porque você traz bactéria de fora, você não pode pôr a mão. Você tem que entender isso. Por causa do protocolo que você tem. Uma vez eu entrei dentro do hospital para fazer. Eu vou de leito em leito, né? Oi, tudo bem? Eu sou pastor, eu vou com uma clerical, tá? Uhum. O pessoal me confunde com padre. Benção, padre. Eu falo, Deus te abençoe, meu irmão. Eu falo mesmo. Eu vou com uma clericalzinha no hospital geral, porque aí ninguém fica perguntando ao senhor, alguma enfermeira que não me conhece está procurando alguma coisa, perdeu alguma coisa, vou com a clerical, chego no quarto e falo, olá, bom dia, eu falo, né, tudo bem, eu sou pastor, alguém deseja uma oração, são enfermarias com 4 leitos, né, Uhum. e a maioria das pessoas quer, e aí eu entro, e numa dessas entradas dentro do hospital, eu tava com uma roupa normal, igual essa, eu não tava com a clerical. Eu entrei, olha a cena. De repente, uma pessoa lá no fundo olhou para mim e falou assim: tudo bom, pastor? O senhor está procurando álcool gel? Eu estava procurando álcool gel, porque sempre tem um álcool gel para você Uhum. eliminar o máximo possível de bactéria ali, né, que você traz da rua. Uhum. E eu olhei para aquela mulher, eu nunca vi aquela mulher na minha vida, e ela também nunca me viu, e ninguém sabia quem era eu. De repente, a mulher fez assim, ó, olhando para mim assim, ficou fixa. Aí eu fui chegando perto, já identifiquei como um ser espiritual, um demônio, e fui chegando perto, ninguém reparou, só eu reparei, porque ela deu aquela olhada para mim assim, me chamou de pastor, e aí eu entrei, parei bem perto dela, e ela olhando para mim fixa, e uma acompanhante do lado, eu olhei para a acompanhante e falei assim, eu posso orar por ela? A acompanhante falou, pode.
Quando eu encostei, falei assim, ó, já tô te vendo aí. Ela deu aquele tranco. Fiz assim, e aí a acompanhante tomou um susto, o pessoal estava dentro do quarto, tomou um susto. Eu, fica quieto, fica quieto. Porque se aquela mulher dá um pulo daquela cama endemoniada, eu nunca mais ia entrar naquele hospital. Fica quieto. E tom de voz aqui, ó, bem baixinho, porque a autoridade não é grito, né? Cala a boca, quieto, amarrado. E ele, eu falei, eu vou contar até 3, tá? Você vai soltar ela, e quando você soltar ela, você vai levar também a enfermidade que você colocou. Em nome de Jesus de Nazaré. 1, 2, 3. Pé do ouvido. Sai. A pessoa faz assim. Acordou. Olhou para um lado, olhou para o outro. Sentou. Que depois eu fui informado de que ela não conseguia sentar nem se mexer. Ela sentou na cama e disse, o que que aconteceu? Aí a acompanhante falou assim, você não lembra o que aconteceu? Não. Você não lembra que você olhou para o pastor e falou que o álcool gel estava ali? Não. Quem é esse homem que está do meu lado? Eu falei, oi moço, eu sou o pastor João, tudo bem? Tudo bem, meu Deus, o que que aconteceu comigo? A mulher teve alta. Depois o pessoal da enfermaria falou para mim, no outro dia, aquela mulher que estava internada há muito tempo teve alta. Então, para mim, que fui criado dentro de um evangelho essencial, fundamental, bíblico de oração, não compensa eu entrar no lugar tão somente para sentar com a pessoa e ficar conversando, 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 conversando e pegar a amizade das pessoas. Também, isso também é capelania, porque você acaba sendo uma visita. Mas o mais importante de tudo é você levar Cristo. E eu creio que Cristo cura, liberta, salva, faz milagres. Então, dentro dos cursos de capelania, eles não vão te ensinar todas essas rotinas dentro do hospital, dentro do batalhão, dentro da cadeia. Não vai. Eu vou de graça. São experiências que você vai tendo que vão te dando capacidades para lidar com cada situação diferente, Muitas né? pessoas dentro dos hospitais estão internadas por problemas espirituais. Sim. O médico não Não, vai não, mas detectar. até o fato de você. Primeiro, você já ter tido a experiência de ter tirado, expulsado demônios antes daquele momento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você saber lidar com uma pessoa possessa dentro do ambiente que poderia causar a sua não entrada posterior. Você não entraria mais. Porque se você levar aquela pessoa a ter aspas, distúrbio emocional e for feito por qualquer pessoa uma queixa dizendo que a entrada de um pastor naquele Já ambiente, era. acabou, você Acabou. esquece. Você pode estar matando não só a tua entrada, como a entrada de capelães dentro Não, daquele mas hospital. o proselitismo já não é legal. Você entrar numa instituição de internação coletiva mantido pelo Estado ou mesmo particular, o proselitismo já é mal visto. Mas se não for para fazer proselitismo, eu não posso ser cristão, Não cara. faz sentido Não você. faz, não faz. Então, mas, João, você é o camarada que, graças a Deus, você é essa pessoa. Porque cada vez que eu trago uma pessoa aqui, eu procuro trazer pessoas que tenham exatamente o teu perfil. Que é assim, cada vez que a gente puxa uma pena, vem uma galinha. Nunca é só uma pena. Assim, a resposta nunca ela é objetiva sim, não. Ela é sempre puxa quadros, dá pra gente desenvolver mais conteúdo. E tem que ser assim, por isso que você está sendo convidado aqui. Mas vamos lá. Então você está me dizendo que, de modo simples, dá para o cara fazer um curso de capelania. Existem várias pessoas que fazem esses cursos, pessoas que inclusive cobram por isso daí. Tem outras formas de serem feitas que você falou, por exemplo, você mesmo está disposto a fazer isso, você vai colocar aqui, caso você permita, a gente vai colocar como a pessoa chegar até você, o teu arroba do Instagram, que você se dispõe a fazer isso, até por questão missiológica, né? Você entende que isso é uma forma de levar pessoas a desenvolver missiologicamente isso, então isso eu acho que é interessante. Mas do ponto de vista prático eu preciso ter um curso de capelania, eu preciso ter 5 anos ligado a uma instituição religiosa que consiga comprovar isso. A instituição religiosa precisa ter 5 anos de CNPJ e provar que já faz trabalhos sociais. A instituição. A instituição. E eu, como indivíduo, também preciso dizer que eu estou vinculado lá por um período específico? Não, só ter a anuência do pastor presidente. Ok. E depois que eu fizer tudo isso daí, eu vou procurar onde eu quero servir como capelão e eu vou identificar quais são as regras desse local para ver se eu consigo me adaptar a elas, certo? No caso da penitenciária, você
você, quando faz a inscrição na SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, lá você já especifica qual é já vai especificar qual é o presídio ou CDP que você quer trabalhar. E aí eles vão entrar em contato com o CDP para saber se lá há espaço para mais capelães. Tá. Quando você fala sobre mais espaço para capelães, existe um número limite? Você consegue entender? Tipo assim, existe um número de capelão por número de internos, de pessoas que estão dentro do sistema? Existe alguma conta assim, não? Esse critério geralmente é do diretor da É ele que penitenciária, né? estabelece essa Cada regra. dia tem uma capelania diferente. A Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Congregação Cristã. A Universal é o que mais tem, né? A Igreja Universal está assim, em massa dentro das penitenciárias. Como pastor de vidas, você tem a igreja e tem esse chamado. Você divide o teu tempo de que forma? Pelo que eu vi aí, o teu tempo está mais para o lado externo do que para o lado interno da igreja. O escritório lá da igreja não é meu, é da Marisa. Tanto que quando eu sento lá no escritório, eu falo assim: levanta que eu tenho muita coisa para fazer. Meu escritório é a rua, é o celular, né? Aliás, é o meu celular em termos, né? Porque se eu der meu celular para todo mundo, vira Você nunca mais um consegue sair fuzuê, dele. cara. Então, nós temos uma administração na igreja de líderes, né? Que são meus braços, né? Com as pessoas, né? Nossa igreja é uma igreja em células. Uhum. Então, esses líderes que multiplicam as células são os nossos braços com esse povo todo. Agora, eu já fui acusado já de cuidar mais dos de fora do que dos de dentro. Já De teve gente que, negligenciar a igreja. não pelos meus líderes, né, Uhum. mas por pessoas, principalmente que a gente chama de peixe congelado, né, que são pessoas que vêm de outras denominações e não estão acostumados, né, alguns ficam felizes, né, de ver um pastor atuante, porque eu Uhum. vivo da obra e pela obra, eu Uhum. recebo um salário da igreja, então eu Uhum. quero fazer por merecer esse Uhum. salário. Uhum. Então, a gente cuida mais dos de fora do que dos de dentro, mas a minha organização, meu método de discipulado na igreja me ajuda muito, porque eu me reúno com os meus líderes semanalmente, Uhum. eu discipulo os meus líderes para que eles possam me ajudar a discipular essas pessoas. Uhum. A igreja tem um número não pequeno de pessoas. Uhum. Então não tem como eu pastorear todo mundo. Uhum. Então esses meus líderes me ajudam muito e eu vou para a rua mesmo. Eu gosto, eu amo ir para a rua. João, compartilha com a gente testemunhos que tragam para a gente um pouco de humanidade e fé. Você tem alguma história que te marcou profundamente dentro de algum presídio? Eu estava num dia, não estava muito bem, né? Tava passando umas dificuldades emocionais ligadas ao ministério, né? E a pessoas. Eu costumo dizer que Moisés teve mais problema com os hebreus do que com os egípcios, né? Então, às vezes, a gente tem mais problema com os de dentro do que com os de fora, né? Então, eu estava numa época um pouco difícil, né? Com alguns líderes que lançaram mão do arado e olharam para trás. Então, eu estava muito chateado. Era dia de eu ir para a penitenciária de Parelheiros e eu não estava bem, era uma sexta-feira. Aí eu subi na minha moto e fui meio a contragosto, me sentindo meio hipócrita, sabe? Pensando, meu Deus, eu não tô afim de ir, mas eu tenho que ir. Eu não tô afim de ir, mas eu tenho que ir. Quando eu chego na penitenciária, chateado, a contragosto, me sentindo mal, querendo estar em casa, mas o dever fala mais alto, né? Eu entro, e vou fazer o culto no meio da população carcerária. Até então a gente podia fazer o culto no meio deles. Hoje nós estamos restritos a uma chamada gaiola. Desde 2017 a gente faz o culto dentro das gaiolas. Isso eu explico depois. Então, foi antes de 2017. Eu estava no meio deles, no meio. Então tinha mais de 100 presos ao meu redor, tocando em mim, conversando comigo, me abraçando. E eu tô lá. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Mais de 100 presos cantando junto comigo. Calça bege, camisa branca. Atrás de mim tinha mais ou menos uns 10 integrantes do primeiro comando da capital. Eu até brinco, né? Os pastores atrás deles têm púlpitos e tronos, né? E presbíteros assentados. E eu só PCC atrás de mim assistindo o culto também. PCC da Zona Leste. Tudo pai de família, cara. Todos eles têm mãe, têm pai, têm filhos, então todo mundo vem assistir o culto. E
E eu estava muito chateado, cara. Eu não estava bem mesmo, estava perplexo com algumas coisas. E aí, de repente, um preso, calça bege, camisa branca, Bíblia debaixo do braço, cabelinho na régua, me puxou a jaqueta. Pastor, posso falar com o senhor? E eu azedo, né? Eu falei, então, meu parceiro, dá só um minutinho para mim aí, meu truta, rapidinho. Eu falo assim, é costume, né? Tá bom, pastor. Aí tô lá. Erga agora a cabeça. Aí todo mundo cantando. Ele daqui a pouco, pastor, posso falar com o senhor? E o pessoal atrás, que é a faxina, né? Dentro da cadeia existe a faxina, que é o setor, que são os líderes, chamado de faxina ou setor. Um monte de gente da faxina atrás de mim, do setor. E eu fiquei preocupado. Falei, meu, os caras do setor, os irmãos do comando, vai chamar a atenção dele, né, meu? Pô, você tá atrapalhando o pastor aí, parceiro. Menos aí. Aí eu falei, vou atender ele, pra ninguém chamar a atenção dele. Mas eu tava muito chateado. E aí eu virei pra ele, o pessoal continuou cantando, né? E eu, pois não, jovem, pode me falar, meu querido. O que que você precisa? Que queres que eu te faça, meu truta? Pastor, desculpa. Eu sei que eu tô atrapalhando o senhor, mas o que eu preciso falar pro senhor é muito. Eu preciso muito falar com o senhor. Pastor, há 15 dias atrás, quando o senhor atracou na gaiola, lá em cima, na cadeia, eu estava no setor. Eu era da faxina. E a faxina é a liderança do raio, né? É o coração do raio, ou coração da cadeia, são os faxineiros. É faxina. Não tem nada a ver com vassoura, tá e rodo, né? Uhum, uhum. Faxina é o nome que se dá, ou setor. Quando eu vi que o senhor estava atracando na cadeia, eu chamei os irmãos, que não é irmão da igreja, e pedi para eles me darem um tempo lá para eu poder assistir o culto. Cheguei nos irmãos, pessoal do setor, falei, e aí, rapaziada, pastor João entrou lá, será que vocês podem me dar um tempo aí para assistir o culto, para buscar um pouco lá, para ouvir a palavra? E aí os irmãos falaram, pô, da hora, mano, vai lá assistir o culto lá, depois você volta para as responsas. Já tinha muitos faxineiros do setor lá assistindo o culto, muitos irmãos, né, do PCC assistindo o culto. E aí, então, os irmãos liberaram ele, pode ir lá, aproveita e ora por nós também, depois você volta e volta a afirmar, são pessoas que têm filhos, que têm mãe, que precisam de Jesus do mesmo jeito, independente se é da facção ou não é da facção, são seres humanos. Uhum. E eles respeitam muito a gente. O respeito deles assim com a gente é absurdo, é fora do comum o respeito que eles têm com a gente. E aí, pastor, eu desci para assistir o culto. Naquele dia, pastor, o senhor pregou. Há 15 dias atrás, a mensagem entrou na minha alma. E quando o senhor perguntou se tinha alguém querendo aceitar Jesus, eu levantei a minha mão, pastor. E aí, pastor, eu voltei na cela do setor. Chamei todos os irmãos, chamei o pessoal, falei, rapaziada, quero agradecer aí a atenção, o cuidado, a parceria de todo mundo. Eu quero avisar meus truta, todo mundo, que eu tô largando o crime e a partir de hoje eu vou morar na cela da igreja. Eu não quero mais ser criminoso. Eu aceitei Jesus lá na pregação do pastor João e eu quero perguntar aos irmãos aí se tá da hora aí, se não tem problema nenhum, se os irmãos aceitam aí, eu tô saindo do crime. Aí os irmãos olharam para mim, pastor, e falaram assim: é isso mesmo, moleque? É isso mesmo? Você vai mesmo? Você tá ligado, né? Você tá dando a sua palavra, depois você não vai dizer que foi fraqueza, que não sei o quê. Não, meus irmãos, eu tô indo de verdade. Da hora, mano. Seja feliz lá, ora por nós e vida que segue. E aí, pastor, eu queria te contar isso. Eu olhei para ele assim e falei assim: meu, eu precisava ouvir isso, cara. Obrigado por ter insistido em puxar minha jaqueta para falar comigo, porque você salvou o meu dia. Muito obrigado. Dei um abraço nele e ali saiu aquele peso na minha alma. Eu vi Deus falando comigo. Você para com essa palhaçada, meu, de não querer ir, ou de ficar chateado a ponto de não fazer aquilo pelo qual eu te chamei para fazer. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, dentre tantas outras que eu já passei e passo até hoje. Fortíssimas, aliás, né? Algum caso que alguém que hoje está em liberdade e você pregou na época de cárcere dessas pessoas? Rapaz, é Deus te usando. Tem. Em 2013, eu entrei dentro do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1, que era cadeia de bandido mesmo, de 157, de 33, os artigos, né, do Código Penal. do Código Penal.
E tinha um rapaz lá que morava no setor, que era traficante, lá do centro de São Paulo. O apelido dele era Zoreia. E ele estava no setor. E aí a gente entrava lá para pregar o evangelho, para pregar a palavra, e esse rapaz, ele entregou a vida dele a Cristo, saiu do setor. E aí o pastor do raio, que é um preso levantado pelos outros presos que são evangélicos para cuidar da igreja, foi de bonde. Ou seja, foi transferido para uma outra penitenciária mais para o interior de São Paulo. E antes dele ir de bonde, ele deixou esse Zoreia como responsável pela igreja. E esse Zoreia era novo convertido, ele se assustou. Mas, pastor, eu me converti há pouco tempo. Ele falou, mas não tem outro, tem que ser você. E aí o Zoreia virou pastor do raio e começou a me atender. Todas as vezes que eu entrava em Pinheiros 1, era ele que ia até a gaiola para me colocar para dentro. E aí ele um dia olhou para mim e falou, pastor, quando eu sair daqui, eu posso andar com o senhor? Eu duvidei, falei, que andar comigo é difícil, mano. Você vai mesmo? Eu vou, pastor. Eu falei, então tá bom, você sair daqui, se você não ramelar lá fora, porque tem muitos que saem daqui crente, chega lá fora emocionado e volta pro crime, eu deixo você andar comigo. E esse rapaz, então, eu tava um dia lá no nosso ponto de pregação na Rua dos Gusmões, ali na Cracolândia, Santa Efigênia, e um rapaz ali do centro falou assim, ó, o senhor faz Pinheiros 1? Eu falei, faço. É porque tem um rapaz que saiu lá de Pinheiros, será que o senhor não conhece? Não? Eu falei, quem é? Aí me mostrou a foto, era o Zoreia. Tá na rua, pastor. Eu falei, põe ele na linha comigo aqui. Aí ligou, rapaz lá da Cracolândia. Aí eu, alô? É o Jefferson, que o nome dele é Jefferson. Sou eu, quem é? Eu falei, então, meu truta, eu falei pra você que eu ia sair da cadeia, tá ligado? Você falou que ia me dar uma atenção aí, meu mano. É o João. Que João? Então, irmão, você não lembra de mim? Você falou que ia me dar uma atenção, tô precisando aí de alguém fazer um corre comigo aí, você tá ligado? Então, e o Jefferson, que era o Zoreia, que se converteu. Então, mas você tava onde, mano? Você tava em que cela que você tava? Que raio? Eu falei, é o pastor João, rapaz. Quando eu falei ao pastor João, ele deu um grito. Pastor, é o senhor? Eu falei, eu tô aqui na Gusmões, você tá onde? Eu tô na Praça da Sé, Praça da República. Em 5 minutos eu tô aí. Aí ele veio. Aí eu falei pra ele, aí, você vai andar comigo mesmo? Ele falou, eu vou, pastor, mas o que que eu faço? Porque ele tava dormindo, ele saiu do crime. Ele traficava na Cracolândia, ele comprou carro, comprou casa, né? Ele tinha dinheiro, tinha Uhum. pistola, tinha revólver, ele largou tudo. E aí ele falou assim: eu vou, pastor, eu vou andar com o senhor, mas como é que eu faço? Porque eu estou morando numa invasão aqui no centro, nesses prédios que sem teto invade, eu estou morando. Eu falei: se vira, parceiro. Você falou que ia andar comigo. Se você quiser ir lá pro Valo Velho, eu arrumo um lugar para você morar. O prédio da igreja é grande, eu arrumo um cafofo lá em algum lugar para você, você fica lá. Ele falou: tá bom. E ele tinha um Uno, um Uninho, né, da época do tráfico, né, que ele comprou usando droga, né, vendendo droga. Uhum. E aí ele foi de Uno, foi com o Uno dele para lá. E, e eu falei assim, eu vou te arrumar um quartinho aqui. Só que o quarto tava cheio de bagunça, né? A igreja, muitas coisas que a gente guarda de departamentos e coisas. Eu falei assim, ó, dorme no quarto com os moleques, com meus filhos, e aí essa semana eu vejo um lugar para você. Esse dorme no quarto dos meninos ficou 8 meses. Eu botei um traficante para morar dentro da minha casa, dormindo com Leonardo e Fernando, meus filhos, e do outro quarto a Isabela, minha menina, que tinha o quartinho dela, e no outro quarto eu e Marisa. E eu botei um traficante para morar dentro da minha casa. Foram 8 meses. Esse traficante hoje é o diácono Jefferson, casado com a diaconisa Franciele, tem 2 filhos, é um dos melhores barbeiros da região do Valo Velho. Para você cortar o cabelo com ele, você tem que agendar. É muito difícil. E ele aprendeu a cortar cabelo dentro da cadeia. Meu filho na fé. E são líderes de célula, e o grupo de discipulado deles hoje tem por volta de umas 40 pessoas que eles me ajudam a discipular na igreja. É um testemunho. Você chegou a comentar comigo sobre a fome espiritual das pessoas quando você chega num lugar desse. Como é que você sente essa fome, esse desejo espiritual? Como eu falei há pouco, né? O sofrimento é pedagógico. É, em Franco da Rocha, não posso citar nome, mas tem uma pessoa lá que está presa que tem um Tá, poder aquisitivo muito grande. tá.
e mexia, né, com estelionato, lavagem de dinheiro, então tá preso por fortunas e fortunas que ele mexeu, né, com gente da alta, aquela coisa toda. Uhum. Mas tá preso, tá longe de casa, tá longe dos filhos. E esse homem, que não é bandido faccionado, nem nada disso, mexe com estelionato, Uhum. tem muita moral dentro da cadeia porque tem dinheiro. Uhum. E ele assiste todos os meus cultos. Aliás, eu acredito que ele foi transferido, porque eu não vi mais ele, eu não posso citar o nome, Uhum. mas esse sofrimento não tem classe social, não tem cor, não tem religião. É, é difícil você estar num lugar preso, comendo mal, dormindo com outro do lado da sua cama, na cadeia falta água, e quando falta água, ladrão não para de usar o banheiro para fazer suas necessidades, então aquilo entope, e aí tem que ter um revezamento entre eles para desentupir aquilo com uma sacolinha na mão e empurrar para dentro para que o outro possa ir lá usar também. Então essas coisas são o cotidiano deles. Então esse sofrimento é pedagógico. E quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Todo homem é doente, né, meu? Não existe quem não seja pecador, quem não tenha necessidade de Cristo. Mas o sofrimento deles é atípico, é maior. A solidão e as privações sociais, econômicas acabam sendo uma forma de da gente poder abordar essa pessoa no pior momento deles. Então, essa semana agora, quando eu fui para Pinheiros, 22 homens entregaram a vida a Cristo. E a minha mensagem é uma mensagem de arrependimento. Eu sou meio João Batista, por exemplo. Eu grito assim, ó: como é que pode contar vantagem daquilo que faz a sua mãe sofrer? Nós é o crime, João. Nós fecha com fulano, nós fecha com Beltrano. Eu sou da Brasilândia, eu sou de Itaquera, eu sou do Pirajussara. Fica aí, nós é o corre. Seus filhos estão passando fome, meu parceiro. E a sua mãe está com depressão, meu truta. É isso mesmo? O crime compensa? Nós é o corre? Você fecha com fulano, fecha com Beltrano? Mentira, ninguém fecha com você. Quem fecha com você é quem pega a fila do jumbo lá fora. Quem pega a fila da visita lá fora é quem fecha com você, meu truta. Você tem parceiro? Parceiro é a sua mãe, que tá aqui, ó, passando vergonha aqui, ó, com funcionário, na porta de cadeia, não tem dinheiro para pagar advogado com você, e você fica aí, nós é o crime, meu. E aí eu faço apelo. Eu faço apelo. Quem quer entregar a sua vida a Cristo? Quem quer se tornar uma nova criatura? Você quer progresso do processo? Você tá igual o ladrão da cruz, meu. Você só quer descer de lá. Você só quer descer. Você tá aí, pastor, ora pelo meu processo. Eu não vou orar pelo teu processo. Eu vou orar para Deus transformar o teu caráter, irmão. Porque quem colocou você aqui não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus quem colocou você aqui. A soberania divina te colocou aqui. Não foi o diabo, foi Deus. Sabe por quê? Porque Hebreus diz que Deus só corrige quem ele ama. E se você está vivo até hoje, se você está de pé até hoje, meu parceiro, mesmo de calça bege e camisa branca, é porque Deus, aprove a Deus que você estivesse vivo. E sabe por que você está na cadeia? Para me ouvir. Para ouvir o pastor, porque lá fora você está a milhão. Então agora você vai ouvir a palavra. A palavra é essa. Não é descer da cruz, meu truta. Não é pegar a saidinha, o progresso do processo. É sair daqui uma nova criatura. É você chegar na tua casa e chegar na sua mãe e falar assim: mãe, nunca mais eu vou fazer a senhora chorar. E aí, meu parceiro, cadê seus filhos? Cadê sua esposa? Ter 4, 5 mulheres na rua, qualquer imbecil tem. O teu pai estragou com a tua família indo atrás de prostituta, de amante, e você está fazendo a mesma coisa. E aí, vamos mudar de vida, irmão? Vamos voltar para casa? Deus trouxe você para cá para transformar o teu coração. E eu falo desse jeito. Você, eu grito, na verdade. Você está num reflete do céu. Reflete na gíria é assim, mata, e outro fala assim, não, dá só um reflete. Um pau ou exclui ele. Então você está no reflete, irmão. O diabo tentou tirar a tua vida, mas lá do alto, final da disciplina da final do mundo. O veredito, a sentença, no resumo das ideias, foi um reflete. Você está dentro da cadeia porque você está no reflete do céu. E aí, vamos sair desse reflete? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ou seja, se o perdão vem do alto, quem é o juiz para te condenar? E aí eu faço apelo.
Aí tem dia que 10 aceita, 20 aceita, e tem dia que ninguém aceita. Mas, assim, essas experiências de ver pessoas entregarem a vida a Cristo, não porque você prometeu que Deus vai fazer um milagre, mas porque você está num reflete do céu. Quem botou você aqui foi Deus, não foi o diabo, para transformar o teu coração. E aí, vamos sair do reflete? E aí tem uns que saem. E tem outros que olham para mim e falam assim, não, pastor, da hora, o senhor tá certo mesmo, é isso mesmo. Um dia eu vou, pastor, prometo pro senhor. E você ouvir uma pessoa falar, um dia eu vou, é melhor do que você ouvir uma pessoa falar assim, tô fora, pastor, sou crime mesmo, se eu tiver de morrer nisso aqui, eu vou morrer. Pastor João Gomes, quando se fala isso daí, eu entendo que você, de certa forma, esvazia um pouquinho o sistema o sistema que domina, né? O PCC, vamos pensar dessa forma. Você tira parceiros dele, funcionários dele, alguma coisa assim? Não, não, não. Eu não tiro ninguém do PCC, não. Não, sabe por É, que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque assim, não, eu entendi, eu é o entendi. medo, né? Que você está Não, falando, não, precisa não, tirar. não, 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 não é isso, não, eu entendi, tá claro, eu entendi. Eu tiro, Jesus disse, não entreis em cidades de samaritano, lá em Mateus. Uhum, Vão em busca das ovelhas perdidas de Israel, né? uhum. Tem toda uma metáfora exegética aí, não quer dizer que você não possa salvar o samaritano, porque ele salvou muitos samaritanos. Mas ele quer dizer o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, não deem vossas pérolas aos porcos, fazendo uma junção dos dois textos. Então você tem que ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Você tem que ir atrás dos escolhidos, né? Você gosta da teologia reformada, você está entendendo o que eu estou te falando. E quem são esses escolhidos? Não sei, cara. Tenho a mínima ideia quem é. Ele pode ser do PCC, ele pode ser só companheiro, ele pode ser até o que o crime chama de coisa, porque é uma gíria, né? Para quem é oposição do PCC, eles chamam de coisa, de oposição. Ele pode ser um pedófilo, porque quando eu estou em Pinheiros 1, pessoas que fizeram crimes sexuais também entregam a vida a Cristo, ele pode ser quem for. Uhum. Então, na verdade, eu estou indo atrás, rapidinho. O dono de um pancadão lá no Capão Redondo queria falar comigo. É um sítio muito grande, muito frequentado por cúpulas e cúpulas de facção, muito grande. Não vou citar nome também, porque é gravado e é complicado. Quero falar com o pastor. O cara era o dono lá do ambiente que cabia 3.000 pessoas, fechado. Quero falar com o pastor. Aí marcou comigo, eu recebi na minha igreja. Veio ele, o discípulo dele, né? Uhum. E aí sentaram comigo e ele falou assim: então, pastor, com todo respeito, o senhor deve me conhecer, eu sou fulano de tal. Falei: já ouvi falar assim do senhor. Então, pastor, o negócio é o seguinte: o seu pessoal tá indo lá na porta lá do meu negócio para ficar falando de religião. E aí tá me atrapalhando, pastor, porque o pessoal chega fazendo barulho lá, e lá, pastor, é perigoso. Tem gente lá que é complicado, pastor. E aí pode até ser ruim pro seu pessoal. Então eu queria pedir pro senhor não deixar mais o pessoal lá na porta do meu estabelecimento falando de Jesus. Por quê? Nós descíamos lá com violão, com plaquinhas dizendo Jesus te ama, e as meninas passavam pelada e os caras já com os baseados na mão para entrar, para curtir com uísque, Red Bull. E a gente tá lá tocando violão, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando as meninas dá de cara, meu, as ovelhas perdidas de Israel dão de cara com aquilo, o coração queima. Porque é o chamado, cara. É a vocação. É aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E aí, o que tinha de moça que chorava, que escondia o rosto chorando e saía correndo, de gente que vinha pedir oração, de pessoas que passavam e ainda jogava na direção da Uhum. gente. E aí ele falou: tá atrapalhando. Eu falei: da hora, irmão, tá certo. E aí, pastor, o senhor pode dar essa força para nós aí? Eu falei: claro, com certeza. Veja bem, irmão, eu disse para ele. Se for para eu arrumar confusão com você, eu prefiro pegar o meu pessoal e sair fora mesmo. Você tá Uhum. certo. Eu não quero arrumar confusão com você. Eu quero ganhar você para Jesus. Então eu não quero arrumar confusão não, meu parceiro. É isso mesmo, você tá certo.
pego o meu pessoal e vou embora. Só que tem um porém, irmão. Se eu pegar o meu pessoal e for embora, para não arrumar confusão com você, eu sou só o moleque de recado, mano. Esse negócio todo aqui é dele. Aí eu lembrei de uma frase de John Wesley, que está na tese de doutorado de um professor da faculdade metodista, onde eu cursei teologia, Dr. Helmut Renders. Uma frase de John Wesley, doutorado dele, que John Wesley fala quando recebe uma carta da igreja estatal anglicana da época, século XVIII, mandando ele parar com o The Holy Club. Pare já com esse culto que não é ordenado por nós, aquela coisa toda. E aí John Wesley dá uma devolutiva dizendo: fiquem vocês com os grandes e poderosos, com os sábios dessa terra, com os abastados desse mundo. Fiquem vocês com eles. Deixem-nos com os pequenos, com os pobres, com os miseráveis, com os marginalizados. Só não levantem contra nós a mão, pois, se tivermos êxito no que fazemos, será a prova de que foi Deus quem nos enviou. Eu recitei isso para ele. Irmão, fica você lá com os caras que é graúdo, com os caras que chega lá e gasta uma grana mesmo, com os caras que vai lá para curtir e gasta milhares de reais ali. Deixa para mim aquela menina que tá com depressão. Deixa para mim aquele jovem que não tem paz dentro de casa, meu. Esse negócio é dele, irmão. E se você for contra ele, ele vai contra você. Você quer que eu tire? Eu vou tirar. Mas não se esqueça, é contra ele que você está indo. Não, pastor, peraí, pastor. A minha mulher é evangélica, inclusive. Não é isso, pastor. Não, tá certo, o senhor é certo, ô pastor, então tudo bem. Não dá só para fazer o seguinte, então não leva a caixa de som, pastor. Fica só no gogó, só que a gente nunca levou caixa de som para ele. Tava no Miguel, ele entrou em choque. Ele entrou em choque. Não, pastor, pode usar. Irmão, a gente só vai lá, só deixa a gente com a depressiva, com o drogado, com o viciado. Deixa eles com a gente está ali em busca deles. Ele falou, tá bom, pastor, o senhor tá certo. Levantamos, oramos, eu tenho até o vídeo da câmera da igreja, a gente orando no meio da igreja, eu e o pessoal dele, a gente fizemos uma oração, e ele me convidou para ir lá. Falou, pastor, vai lá a hora que o senhor quiser. O senhor pode entrar de graça. Eu falei, tem Coca-Cola, porçãozinha de calabresa com queijo? Ele falou, tem, pastor. O senhor pode ir lá que o senhor vai entrar de graça lá e comer de graça. Quando você me fala sobre essas histórias de, por exemplo, terminar orando com as pessoas que foram pedir para que você não fosse pregar na entrada de onde eles se reuniam, e no final das contas você recebe liberação para isso, a gente vê um agir e um mover sobrenatural de Deus. E aí eu vou já para a parte de encerramento do nosso bate-papo aqui, perguntar para você o seguinte: o que a igreja ela precisa para despertar para isso? É que quando a gente fala sobre igreja, eu estou falando parte da igreja. O que as pessoas precisam? Bom, não tem como eu responder essa questão sem ser polêmico, ok? Não tem como. Eu não sou o pastor de uma grande denominação com 1 milhão de membros no Brasil inteiro, com programas de rádio e televisão. Ninguém me conhece, cara. Ninguém sabe quem eu sou. Eu estou como Atos capítulo 19. Bem sei quem é Paulo e conheço Jesus. E vocês, quem são? Então, a minha fama é no inferno, cara. E a minha fama é no céu. Bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Deus, quando eu abri a Igreja Apostólica, quando nós começamos a Igreja Apostólica Vinde, eu e minha família, orando dentro de casa, pedindo a Deus direção, Deus foi muito claro comigo. Não estou aqui dando uma de Moisés em cima do monte, eu tinha visão, eu sei da minha experiência. E a minha experiência está dando certo. Hoje nós vivemos uma época chamada época de Laodiceia. Tá? Eu não estou sendo um dispensacionalista grosseiro, dando uma ênfase a um texto bíblico que talvez nem seja aquilo que o texto está falando, atribuindo questões temporais ao texto, mas hoje a gente vive uma espécie de Laodiceia, de uma igreja que diz: estou abastado, não preciso de mais nada. Tem uma frase de Tomás de Aquino que é muito interessante. Tem uma história, né, que atribui-se a Tomás de Aquino. Reza a lenda que Tomás estava
se aproximando, entrando dentro do Vaticano, na sala onde o Papa ficava na época, e o Papa estava contando muito ouro e muita prata, né, das arrecadações da igreja daquela época, século 12 depois de Cristo. 12 ou 13 depois de Cristo. E o Papa, quando viu Tomás chegando, o Papa olhou para ele e falou assim: Tomás, olha quanto dinheiro, olha quanto ouro. A igreja não precisa mais dizer não tenho ouro e nem prata. Frase de Simão Pedro na porta do templo, em Atos capítulo 3. A igreja não precisa mais dizer não tem ouro nem prata. Tomás então responde: é verdade. Todavia, a igreja não pode mais dizer levanta e anda. Então essa frase é uma frase marcada na minha vida. A igreja hoje, ela está preocupada com estruturas. Foi o que a gente falou no começo, não com pessoas. Em arrecadação e não pessoas. Em construir templos suntuosos e não pessoas. Então, a referência para muito jovem hoje que está começando o ministério, como nós começamos naquela época, é o apóstolo da televisão. A minha referência, Deus me ensinou isso, é o apóstolo dos braços e das mãos acorrentadas. Né? Não é o apóstolo da Porsche Cayenne. Então a igreja precisa resgatar isso. Não tem, Rony, não tem um método. Não existem métodos. Não adianta você ler T.L. Osborne, sabe? Não adianta você ler Kathleen Kuhlman, não adianta você entrar para o G12 ou PM12 ou PMDA, não adianta você entrar para o neopentecostalismo que você vai fazer campanhas, não é esse, não é o método, é a paixão. É paixão. É Atos capítulo 6. Escolhemos, pois, dentre esses homens, homens de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho. Quando vai instituir os diáconos. Para ser diácono, cara. Para cuidar das mesas, tem que ter sabedoria, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter bom testemunho. Para cuidar das mesas. Então, hoje, o nível dos pastores, eu não vou entrar dentro da questão acadêmica, porque não é isso, não é essa abordagem. O nível dos pastores, aí vem a polêmica hoje, é ruim. Porque não se mede um pastor ou um ministério pelo tanto de pessoas que ele tem dentro da igreja. Olha para a família dele, cara. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, tem que ter os seus filhos sob disciplina. Cara, como eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo do seu garoto. Garoto porque a gente é pai, né? Vai ser garoto nessa vida. Vive do evangelho, cara. Que é isso? Onde você vai achar um garoto de menos de 30 anos de vida que larga tudo, poderia ser um advogado, poderia ficar rico, cara, e poderia ser maior do que você e muito. De repente ele fala, não, eu quero fazer isso. De onde vem isso? Aí, meu querido, entra sinergia. Aí não tem monergia, aí é sinergia. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, não porque Deus escolhe por predeterminação. Deus escolhe por presciência. Deus escolhe aqueles que ele sabe que estão a fim de serem escolhidos. E aí você pode colocar não um existencialismo, mas uma livre agência de entender o que Deus quer para a sua vida e dizer, eu estou aqui. A quem poderia enviar? Envia eu. Então, falta isso nos pastores. Então, subir, vier e descer escadão não é para os evangelistas e nem para os apóstolos. Você é um mestre, vai ensinar na favela, cara. Você é um mestre, vá para a invasão ensinar. Então, o que falta na igreja hoje não é método, é paixão. É amar o perdido, é fazer qualquer coisa pelo perdido. É o que Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 9. Fiz de tudo um pouco para ver se eu conseguia salvar alguém ou algum, parafraseando o texto. Então não tem método, cara. Não tem receita de bolo. É palavra e oração. É vocação no sentido de se apaixonar por esse chamado que Deus está te chamando e obedecer. Pastor João, se uma igreja está assistindo a gente aqui, gostaria de convidar você, está dentro do estado de São Paulo, para que você, dentro da sua agenda e da sua possibilidade, possa visitá-la e falar sobre esse seu ministério e, de repente, até fazer algum tipo de treinamento, se é que é possível ser feito um primeiro treinamento de abordagem, ou montar um time para que você possa começar a formar essas pessoas com base na sua experiência. Isso vem ao encontro daquilo que Claro, queima no seu coração? é só me dar a condução e o pão com mortadela, cara. Não precisa me dar oferta, não precisa me dar nada. Eu vou em qualquer lugar.
E esses dias eu dei um curso de capelania numa igreja ali no Guarapiranga, não cobrei absolutamente nada. Falei para eles, se vocês quiserem me dar gasolina e um lanche, ótimo. Então a gente não cobra nada, né? E dificilmente também, Rony, poucos pastores vão querer esse tipo de trabalho porque você matou a charada. Não enche a igreja local, enche o reino. E reino de Deus hoje, para a maioria desses pastores, né, não tem o ouro nem prata. A igreja não precisa mais dizer isso, né? Todavia, não diz mais levanta e anda, porque os pastores hoje querem estruturas. Eles não querem trabalho. Uhum. Ganhar almas para Jesus dá muito trabalho. E eu não sou pastor de uma mega denominação. Uhum. Nem sei se um dia eu serei. Uhum. Eu só sei de uma coisa: onde eu piso a planta dos meus pés, ele me dá. Então, a paixão é muito mais importante do que o método. Eu não posso me atrelar ao método se eu não tiver paixão. Então, dificilmente um pastor vai me convidar para dar trabalho para ele. Uhum. Então, infelizmente, você matou a charada. Não enche. Ele quer alguma coisa que possa encher a igreja. Então, é melhor ele fazer campanhas, ele ter um método, ele pregar no altar, ele fazer bench marketing com outras igrejas para poder imitar quem está dando certo e fazer aquilo lá na igreja dele também, porque ele quer uma estrutura parecida com a do outro. Subir, vier e descer escadão, cara, é para quem é apaixonado. E Deus me chamou para isso. Eu quero agradecer o teu tempo de ter vindo lá de São Paulo para cá, para Campinas, para gravar esse podcast conosco. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo trabalho que você tem feito para tantas almas preciosas que vão ser meus irmãos em Cristo, que já são meus irmãos em Cristo e que vão morar no reino dos céus comigo e que vão poder chegar e falar assim, sou fruto do trabalho daquele moço ali, aquele moço foi pregar lá dentro de um presídio, quando ninguém quis lá levar o evangelho, lá estava ele. Quero te agradecer por poder ser a igreja de Cristo para os encarcerados. E quero estimular todas as pessoas que, assim como o pastor João Gomes, possam também colocar suas vidas para queimar no altar de sacrifício diante do Senhor. Porque pessoas falam sobre a adoração, que querem adorar a Deus, vinculando a adoração com música, né? E a gente sabe que Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ele falou para o servo dele, falou, eu vou lá adorar ao Senhor. Porque ele entendia que aquele sacrifício era uma forma de adoração, né? E Paulo, em Romanos 12:1, diz, né, que é um sacrifício vivo, santo e irrepreensível através de um culto racional. Então, quero estimular todas as pessoas a poder ser melhor a cada dia, buscando essa santificação constante e servindo ao Senhor naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O lema da nossa capelania é Capelania Carcerária, o X que liberta. Se o perdão vem de cima, quem é o juiz para te condenar? Então, nesse mesmo texto de Romanos capítulo 8, Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, sendo que é Deus quem os justifica? Então, não importa o tanto de pecado que o indivíduo comete, o que importa é se ele está arrependido de fato daquilo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse é o nosso lema, esse é o nosso trabalho, independente de classe social. Essa é a essência do Evangelho de Cristo, é o cerne da pregação apostólica, missionária. É isso aí, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu tempo. Você que esteve com a gente durante todo esse tempo aqui, a gente sempre vai pedir para você curtir, comentar. Se você concorda, comente. Se você não concorda, comente. É até legal, às vezes, quando você não concorda, é mais legal ainda que você comente, porque aí gera um monte de conteúdo e o algoritmo reconhece que aquilo é importante, começa a dispensar para mais pessoas. Se você conhece pessoas que gostariam de ouvir isso daqui, mas que as pessoas elas não conhecem ainda o ObvioCast, manda lá para a pessoa, salva lá e compartilha e manda certinho, tá bom? E uma coisa que a gente sempre tem dito para você que está assistindo aqui os nossos episódios, nós temos patrocinadores. Então, quando você consome produtos dos nossos patrocinadores, você deixa os nossos patrocinadores felizes e automaticamente isso retroalimenta toda essa corrente do bem que está alicerçada sobre o Instituto APDO, que você sabe que o ObvioCast é a ferramenta de comunicação. Beleza? Valeu, gente. Dá um tchau lá, Joãozinho, para toda a galera. Valeu, gente. Até mais.